em hebraico, que Jacó olha para José e diz: filho, ordem do Eterno, por um propósito futuro. Deus sabe de todas as coisas. Porque o povo de Israel vai precisar do apoio da mãe. Mais para frente, os irmãos de José, enraivecidos e enciumados, eles pegam José e vendem José. Tentam matá-lo, jogam no poço, depois vendem José para os mercadantes, comerciantes do deserto, os beduínos, que ganhavam dinheiro com escravos. Diz o Midrash que quando José está sendo levado para o Egito, ele passa nessa mesma estrada de Efratá, ali onde está a tumba da mãe Raquel. Ele consegue se desvencilhar e correr e vai para a tumba. E na tumba ele ajoelha, chora, e ele fala com a mãe Raquel, pedindo orientação, socorro, ajuda. E diz o Midrash que a mãe Raquel lhe aparece e lhe diz: filho, não chora. Tudo tem um propósito de Deus. Yosef, José vai com esses homens. Confia, vai em paz. E você sabe o que aconteceu com José no Egito. José sofreu, claro, foi perseguido, foi preso, condenado, mas Deus o levantou das profundezas das trevas, da morte, do túmulo, do cárcere, lá da masmorra, e o elevou ao cargo de governador do Egito. Talvez ainda você não tenha saído do fosso, do buraco, do pântano, do córrego podre, dos rios, dos afogamentos, das destruições, das loucuras, das brisas da vida, das drogas, das violências, da subordinação, da perseguição, desse cárcere privado que é o teu casamento, que é a tua vida, dessa depressão, porque talvez ainda você não se comunicou com a sua mãe. Não pediu perdão, não pediu desculpa. Desde que a sua mãe foi embora dessa vida, desse mundo. Talvez você ainda não suplicou, não clamou a ajuda dela. Agora, pasme com esta continuação do Midrash hebraico. A profecia de Jeremias 31 vai se cumprir. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento de Raquel, chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. A revelação que Deus deu para Jacó sobre sepultar Raquel na beira da estrada deserta de Efratá, que vai para Ramá, Belém, ela se cumpre séculos depois, quando o povo hebreu é dominado pelo império dos assírios, pelo império de Nabucodonosor. E diz o Midrash que exatamente em meio ao choro, ao grito, ao desespero, presta atenção, na espiritualidade, segura essa, na espiritualidade, diz o Midrash hebraico, judaico, que quando isso acontece, o primeiro a se levantar na espiritualidade é o pai Abraão. Então Abraão se levanta e fala com o Eterno, fala com a família espiritual. Poxa vida, com 100 anos tu me destes um filho e dissestes para mim que a geração, os meus filhos,
A minha descendência seria tal qual as estrelas incontáveis no céu, tal qual os grãos da areia do mar, incontáveis, tão numerosos que seriam. Depois tu me destes o filho e pedistes o meu filho como um sacrifício. E tudo obedeci por fidelidade, mas a tua misericórdia se mostrou para comigo e para com meu filho. Mas de que adiantou? Agora a minha geração, a minha descendência está presa, cativa, subjugada por Nabucodonosor, por esse abominável, por esse pagão. E diz o Midrash que a espiritualidade apenas ouviu, mas não respondeu à oração de Abraão no mundo espiritual. Depois se levantou Jacó. Depois se levantou José. Depois se levantou Moisés. Tu me livraste do Egito, livraste o povo, abristes o Mar Vermelho. E em dado momento tu queria destruir esse povo e eu disse, se destruires eles, risca o meu nome do livro da vida. Para isso que o Senhor, que vós tiraste esse povo do Egito. De que adiantou abrir Mar Vermelho, maná do céu? De que adiantou água, prosperidade, riquezas, vitórias? Para eles agora serem cativos, escravos de novo? Diz a Midrash que Deus não respondeu a oração de Moisés. Mas diz a Midrash que nesse momento Raquel, na espiritualidade, se levanta e começa a interceder, a clamar o teu choro e o teu pranto na espiritualidade. Começa, então, na espiritualidade, a se cumprir. Na verdade, no tempo de Jeremias, Deus está contando exatamente isso para Jeremias. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Como que Raquel ia chorar pelos seus filhos se ela tinha morrido, sem ver Benoni ou Benjamim sair do seu corpo? Morreu ali e foi sepultada. É nesse momento da espiritualidade, nas Sagradas Escrituras e no Midrash, que Deus está fazendo referência, está falando para Jeremias, que Raquel na espiritualidade chorou, se levantou, intercedeu pelos seus filhos, não só por Benoni, ou por Benjamim, ou por José, mas intercedeu por todos os seus filhos de Israel, por toda a descendência de Abraão. Nesse momento difícil, nesse momento de escravidão, de submissão pelos assírios e por Nabucodonosor, bem nessa época em que Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, bem nessa época da fornalha de fogo, bem nessa época da cova dos leões. E diz o Midrash que Deus ouviu o clamor de Raquel e disse: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque a recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. A esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Você veja que a Bíblia é clara, as escrituras hebraicas é clara, e os judeus, os rabinos, acreditam
na comunicação, na vida após a morte, por permissão de Deus para um propósito, de lá para cá, através deles. E as Escrituras nos provam que, assim como a Raquel se levantou, e a oração dela não foi a oração de Abraão, não foi a oração de Moisés, foi a oração dela, da mulher Raquel, da mãe Raquel. Porque mãe, repito, mãe em hebraico significa aquela que gera vida, que dá vida. Significa fonte das águas que descem dos céus. Então não tem ninguém melhor do que Maria para assumir o lugar de Abraão, para assumir o paraíso, para assumir a recepção, para interceder, para intermediar junto a Jesus, e Jesus, como é o único, junto a Deus, ao Pai. Você consegue compreender e entender essa dimensão espiritual? Porque se você me contestar, eu vou dizer para você que se você não entrar no YouTube e pegar o testemunho do pastor Assembleia de Deus, que deu óbito e morreu, e foi arrebatado e foi levado até o céu, e ele diz que lá no céu, na Assembleia de Deus, ele encontrou os fundadores da Assembleia de Deus. E também ele sentou-se numa mesa e encontrou seu pai, que ele não conhecia em vida aqui no mundo. Isso é espiritismo ou não é? É possível ou não? Só é possível quando acontece dentro do núcleo de vocês, da comunidade de vocês. Só é possível quando acontece dentro da Assembleia de Deus ou da Igreja Pentecostal. Só é válido, só é verídico, só é autêntico quando acontece com um crente evangélico. Mas se acontecer com um católico, é demoníaco, é paganismo, é diabólico. Se acontecer com um kardecista, é espírito enganoso, é mentiroso. Está na hora de nós crescermos, deixarmos de sermos criança. Está na hora de deixarmos de sermos meninos mal criados, rebeldes, cheios de birrinha, de mimos, sabe? E respeitarmos o outro. E entendermos que somos todos a mesma essência. Que todos viemos de Deus e vamos para Deus. E que não morremos coisa nenhuma. E que continuamos conscientes e vivos do outro lado, trabalhando. Como Raquel. Mas para terminar essa história, e o povo judeu sabe o que eu estou falando na verdade. Essa profecia de Jeremias 31, 15, houve-se um pranto em Ramá e Raquel chorando pelos seus filhos. Deus está se reportando quando Nabucodonosor escraviza o povo, toma Jerusalém. Quando ele vai passando, saindo de Jerusalém, passando por Ramá, e bem na estrada, nesse caminho de Efratá, onde está a tumba da mãe Raquel até hoje lá, diz o Midrash hebraico, que todos os filhos de Israel cessaram o seu choro, cessaram suas dores e angústias, porque viram em cima do túmulo, da tumba da pedra, viram a mãe Raquel com as suas mãos estendidas a todo momento, enquanto seus filhos passam. A mãe que não sossega, a mãe que não desiste, sabe? A mãe que vai na Fundação Casa ou na FEBEM, antiga FEBEM, a mãe que vai no centro de detenção provisória porque o pai não vai, o amigo não vai, o colega não vai, o amigo não vai. Mas a mãe, que é um coração inexplicável, a mãe que vai na penitenciária até o último dia do filho sair, com vida ou com morte. Ele pode não prestar para o mundo, mas ele sempre tem um lugar no coração da mãe. E a mãe Raquel, mesmo depois de o seu corpo já ter apodrecido na tumba, os seus ossos estavam lá, mas o espírito dela permanece sobre a tumba, com as mãos levantadas.
E todos os filhos de Israel passam de cabeça baixa, olham para cima e veem o espírito da mãe Raquel consolando-os, abençoando-os, emanando energia, luz e paz, força para eles, porque Deus ouviu o seu clamor e eles voltarão para Jerusalém num tempo mais tarde. Se Deus ouviu a oração de Raquel no mundo espiritual, se no mundo espiritual Raquel orou diante de Deus, intercedeu pelos filhos de Israel e cumpriu essa profecia, Jeremias 31:15, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a voz do choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. A mesma coisa, eu quero tomar uso dessa palavra, dizer a você que Deus também diz nesta madrugada para você, nesta hora: reprime o teu choro por causa dos teus esforços, ou por causa dos esforços da tua mãe que já está lá, também como Raquel e como Maria, no mundo espiritual, ou teu pai, ou teu filho, ou teu noivo, ou teu marido, ou a tua esposa, ou a tua noiva, ou teu namorado, ou tua namorada, ou teu irmão, ou teu primo, teu tio, teu avô, ou tua avó. Reprime o teu choro. Para de sofrer. Para de depressão. Para de angústia. Porque eles estão lutando por você, intercedendo por você lá em cima no mundo espiritual, junto a Jesus, como Raquel e como Maria. Se Raquel intercedeu pelo povo de Israel, a matriarca do povo de Israel, por que Maria, agora que gerou o Filho de Deus, não assume o matriarcado espiritual do povo de Israel, junto com Raquel, e também junto com a sua mãe que está lá, não pode te abençoar e te ajudar? Então a espiritualidade manda te dizer, neste dia 12 de outubro de Nossa Senhora de Aparecida, da Mãe Santíssima de Deus, reprime o teu choro, porque Deus tem visto as tuas obras e os teus esforços. Reprime o teu choro, porque a Mãe de Deus está pronta para te abençoar. Reprime o teu choro, mãe. Você que está em casa. Você que perdeu sua mãe, o seu pai, o seu filho. Você que está sofrendo, mulher. Você que está sobre cativo, sobre um relacionamento abusivo, empoderamento machista, quase um feminicídio, espancamentos, agressões, infelicidade, um casamento que não é casamento, não tem amor, não tem afeto, não tem respeito, não tem carinho, não tem fidelidade. Saia disso. Receba a força de Maria Santíssima. Receba a força de Raquel. Receba a força da sua mãe que está do outro lado, da sua avó, da sua tia, da sua irmã. Receba a força da espiritualidade, sim. E você pode orar e falar com a espiritualidade, sim, porque eles ouvem, trabalham e nos ajudam, junto ao Espírito Santo, aos anjos, a Jesus e a Deus Pai. Veja que até mesmo outras passagens da Bíblia vão nos mostrar. No livro de Judas Macabeus 15, do verso 12 ao 16, está escrito exatamente assim. A Bíblia evangélica não tem o livro de Macabeus por preconceito, mas diz assim no livro de 2 Macabeus 15, do 11 ao 16. Tendo, pois, armado cada um deles, menos com
a segurança dos escudos e das lanças, do que, com o conforto das boas palavras, referiu-lhes ainda um sonho digno de fé, uma espécie de visão que os alegrou a todos. Ora, este foi o espetáculo que lhe coube apreciar. Onias, o que tinha sido sumo sacerdote, homem honesto e bom, modesto no trato e de caráter manso, expressando-se convenientemente no falar, e desde a infância exercido em todas as práticas da virtude, estava com as mãos estendidas, intercedendo por toda a comunidade dos judeus. Apareceu a seguir também, da mesma forma, um homem notável pelos cabelos, brancos e pela dignidade, sendo maravilhosa e majestosíssima a superioridade que o circundava. Tomando então a palavra, disse Onias, o sumo sacerdote: Este é o amigo dos seus irmãos, aquele que muito ora pelo povo e por toda a cidade santa, Jeremias, o profeta de Deus. Estendendo, por sua vez, a mão direita, Jeremias entregou a Judas uma espada de ouro, pronunciando estas palavras enquanto as entregava: Recebe esta espada santa, presente de Deus, por meio da qual esmagarás teus adversários. Tudo isso aqui no campo espiritual, porque Onias e Jeremias já estavam mortos há muitos anos, ou há séculos. E eles aparecem em sonho ou numa visão, para o Judas Macabeu, que estava sendo ameaçado por Antíoco Epífanes e Nicanor, imperadores, reis gregos que estavam destruindo o templo de Deus, oferecendo um porco, um animal abominável e imundo no conceito judaico, na Torá, dentro do templo. E Judas Macabeu decidiu lutar com sua família, seus filhos e os seus homens. Eram pouquíssimos, mas acreditaram